Eu agradeço imensamente o convite que o MCP, juntamente com INEAF, Universidade Federal do Pará, a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás e o Núcleo Nepang Aine, da Faculdade de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, pelo convite, para contribuir com o debate de hoje à noite com vocês. E quero, sim, cumprimentar também a Jéssica, não sei se ela já entrou, mas foi com ela que eu conversei por esses dias, me deu toda a atenção, então minha gratidão à Jéssica, e a vocês que estão hoje aí na coordenação, né, a Tabata, o professor Maurício, o Vitor, a Rafaela, e cumprimentar aí todos os alunos do curso. Eu vou, assim, compartilhar a minha tela com vocês e vou mostrar uma experiência que está sendo desenvolvida no município de Muqui, no sul do estado do Espírito Santo, desde o ano de 1993. Então, vou discorrer, né, sobre essa experiência e fazer uma discussão aí sobre essa questão dos territórios livres de transgênicos. Vamos lá. Certo aí? Tá. Beleza? Então, tá. Então, eu vou falar sobre estratégias jurídicas. Um pouquinho, deixa eu minimizar aqui. Estratégia jurídica de enfrentamento os territórios livres de transgênicos no município de Muqui, no estado do Espírito Santo. Então, como assim, do conhecimento de nós todos, a semente ela é o princípio da vida. E eu gosto muito dessa definição dada pela Via Campesina, que diz que sementes, um patrimônio dos povos a serviço da humanidade. Concordo plenamente com isso e, por causa disso, acho que a vida nunca, principalmente as sementes, nunca poderiam ser patenteadas. Mas se fosse falar em questão de propriedade intelectual, com certeza os agricultores que são os detentores do direito de propriedade intelectual sobre as sementes, porque são eles, há mais de 10 mil anos, que estão trabalhando as sementes e produzindo alimento, né, para a humanidade inteira, de uma forma assim, muito competente e muito assim, humano também. Tabata, travou aqui. Opa, professor, o que é que tá... Foi no seu computador ou foi aqui na... Não sei, sim. Travou, não consigo passar. Nem para frente, nem para trás. O senhor Deixa eu dar consegue fechar a apresentação e abrir novamente? Deixa eu ver aqui. Não, travou completamente. Ah, não, voltou. Voltou. Então, tá. Então, quando eu falo de semente, eu falo, sim, de todo tipo de semente. As sementes de hortaliças, de cereais, frutas, a semente dos animais, né? O ovo, suínos, né? As sementes da agricultura familiar. Então, tudo isso daqui, né, para mim, é um grande patrimônio assim, dos povos, né, que está aí a nosso serviço. Eu sugeri no grupo de e-mail dos que estão participando do curso que, se pudessem assistir ao filme Uma Voz contra o Poder. É um filme que conta a história de um agricultor canadense, produtor de canola, chamado Percy Schmeiser, e ele foi denunciado porque ele estava usando uma tecnologia da Monsanto
em que, a princípio, ele teria roubado um gene, né, e adicionado às suas sementes, e isso foi descoberto, né, pela empresa, e aí começou assim, todo um processo, porque ele resolveu enfrentar a Monsanto na justiça durante 6 anos, né, e ele provando que ele não tinha, né, de maneira alguma, pego a tecnologia da Monsanto, e ele foi assim, por meio assim, de apoios de várias organizações do mundo inteiro, mostrando que ele trabalhava com a própria semente, foi o contrário, foi a Monsanto, né, por meio aí da sua tecnologia de transgênico, que contaminou a semente crioula dele de canola. Então, depois de muitos anos de embates na justiça, o que aconteceu foi o seguinte, que a Monsanto ela foi absolvida e é como se ele, sim, ele estivesse errado, mas só que ele foi absolvido também de pagar uma multa, que a Monsanto queria, no fundo, assim, que ele pagasse uma multa pelo uso indevido assim, da tecnologia do transgênico na sua cultura de canola. Então, eu digo o seguinte, que nós vivemos também a mesma agonia, né, que esse agricultor Percy, inclusive faleceu em 2021, mas nós devemos ser como ele, né, sensatos, perseverantes na luta em defesa das sementes. Não sei se vocês conhecem esse livro, O Escândalo das Sementes, foi um dos primeiros livros, né, que pelo menos eu tive acesso, que começou a fazer a denúncia em relação ao patenteamento das variedades. Esse livro foi escrito assim, por um canadense, né, chamado Pat Roymoni. Eu tive assim, o prazer de assistir por 2 vezes uma palestra do Pat Money, e assim, ele tem uma luta muito, muito grande em defesa assim, dos direitos dos agricultores no mundo inteiro. Então, para nós essa pessoa, né, foi uma referência aí a partir do início dos anos 80 em relação à questão do patenteamento das sementes, né, patenteamento das variedades. E aí eu quero trazer assim, alguns exemplos de lutas, como a luta desse agricultor canadense que eu acabei de falar, o Percy Schmeiser, assim, de outras lutas que estão acontecendo no mundo, lutas que com certeza não terminaram e não se sabe quando é que elas vão terminar. Então, a primeira que eu coloco aqui para vocês, e até uma notícia assim, muito boa, foi que a Suprema Corte do México, agora no mês de março desse ano, março não, de outubro do ano passado, ela ratificou uma proibição de cultivo de milho transgênico. Nós sabemos que o centro de origem do milho está principalmente no México e na Guatemala. Então, a Suprema Corte do país México ratificou uma liminar que existe, né, para que não se cultive milho transgênico no país. Então, por enquanto está proibido, mas a gente sabe assim que as empresas multinacionais de sementes continuam a disputa na justiça para que o México também volte a produzir milho transgênico, né? Então, essa é uma referência. Uma outra referência assim, de luta também aí dos agricultores vem daqui do estado do Espírito Santo, um município chamado Boa Esperança, que, por meio assim, de uma lei municipal, proibiu a pulverização aérea com agrotóxicos. Isso é um problema sério que tem no Brasil, principalmente no centro-oeste, nos grandes latifúndios da soja, do milho, do algodão, em que se faz a pulverização aérea. E aqui no estado, esse município conseguiu aprovar uma lei na Câmara Municipal e a Associação Brasileira das Empresas de Aviação de Pulverização Aérea entrou na Justiça e perdeu, porque o Supremo STF, Supremo Tribunal Federal, disse que a lei, ela assim, municipal, ela é válida, né? Então está proibido a pulverização aérea nesse município e foi uma luta assim dos agricultores
apoiados principalmente pelo padre do município, o padre Romário, né, que já sofreu várias ameaças, e também, se na época, o prefeito, ele também, sim, apoiou muito essa luta, contribuiu muito para que o projeto de lei fosse aprovado na Câmara Municipal. Um exemplo que eu quero trazer também para vocês, que é um exemplo assim, de luta dos agricultores, é no município de Muqui, em 2003, quando nós soubemos que uma empresa de reflorestamento aqui do estado queria se implantar eucalipto na região sul do Espírito Santo, nós conseguimos aprovar uma lei na Câmara limitando, de acordo com a legislação federal, e até mesmo assim, coibindo ainda mais, sendo mais duro ainda na lei, em relação ao plantio de eucalipto, que a gente sabe que é um problema sério, o plantio de eucalipto, principalmente perto de cursos de água. E nós colocamos na lei, foi aprovada, que teria que ter um mínimo de 100 metros das margens de rios, lagos, né, para o plantio dessas florestas com objetivo industrial. Logo depois, né, em 2004, houve uma pressão em cima da Câmara de Vereadores e aprovaram uma outra lei mantendo o mínimo de 30 metros. Para nós, isso mesmo com essa mudança foi uma vitória, porque com essa lei nós percebemos assim, que praticamente não foi plantado eucalipto no município, enquanto que em municípios vizinhos houve o plantio de áreas extensas de eucalipto, mas no município de Muqui, creio que por essa lei nós conseguimos segurar o plantio de eucalipto no território do município. E aqui está uma lei, né, que eu acho que talvez seja assim, o maior interesse assim, para vocês, é uma lei também do município de Muqui, que ela determina a questão da conservação da agrobiodiversidade das plantas medicinais de interesse social no município de Muqui. Então, nós elaboramos um projeto de lei com a participação dos agricultores, e essa lei diz o seguinte, lá no artigo 3º, ficam proibidas no município de Muqui, Espírito Santo, as espécies nocivas à agrobiodiversidade, incluindo cultivo e comercialização de sementes geneticamente modificadas. Por que nós conseguimos elaborar esse projeto de lei e aprová-la na Câmara de Vereadores? Inclusive, aqui, eu compilei aqui a lei para vocês terem conhecimento, ela é do dia 9 de julho de 2012. O que aconteceu para a gente chegar à aprovação dessa lei? Primeiro, a gente tem todo um trabalho com sementes crioulas no município desde 1993, como já disse. Então, com medo da contaminação das variedades crioulas com os transgênicos. O medo também da perda de materiais fruto de anos de experimentação e melhoramento participativo. E a perda da cultura local, também com a perda das sementes crioulas. Em 2012, nós completamos, a nível de Brasil, 20 anos de ensaios nacionais de milho variedade. E no município de Muqui, 11 anos de ensaios nacionais. Então, nós participamos durante 11 anos durante os ensaios nacionais de milho variedade. Então, quando aconteceu essa comemoração dos 20 anos, nós resolvemos realizar um seminário no município de Muqui, que culminou com a colheita também do nosso experimento, né, com as variedades crioulas, um seminário que discutiu toda a questão relacionada assim, à produção de sementes crioulas, mas principalmente a discussão jurídica em relação à proteção aí desse patrimônio, né, genético dos agricultores do município de Muqui. Então, aqui nós temos algumas fotos, né, do dia da colheita desse último experimento nosso, né, que foi lá em 2012. E só para vocês terem conhecimento, essa foto do lado esquerdo embaixo tem um agricultor de camisa azul com um saco de aninhagem na cabeça. Ele, agricultor da comunidade de Fortaleza, hoje é o atual prefeito do município de Muqui. Né? Então, Muqui hoje tem um prefeito que é um agricultor familiar. E
Também, sim, nessa comemoração dos 20 anos, também junto, um dia nós fizemos o seminário, no outro dia foi a colheita, mas no seminário nós trouxemos 3 pessoas ao município de Muqui para nos ajudar a fazer esse debate da questão aí da proteção das nossas variedades crioulas. Aí veio a Juliana Santilli, que infelizmente, né, ela já se foi, ela faleceu uns anos atrás, ela era promotora de justiça do Distrito Federal, veio uma advogada da Terra dos Direitos do Estado do Paraná, o Altair Machado da Embrapa, e agricultores de Imuqui e de outros municípios do Estado do Espírito Santo. Então, ficamos um dia inteiro discutindo essa proposta de criação de um projeto de lei de proteção da agrobiodiversidade do município de Imuqui. Assim, qual foi a nossa pegada, né? A região onde a gente desenvolve o trabalho está dentro de uma unidade de conservação, que foi criada em 2010. Então, nós fizemos o nosso seminário em 2012. Então, essa unidade de conservação é um monumento natural chamado Serra das Torres, que ela é de proteção integral. E na criação dessa unidade, está escrito lá, né, no inciso 3º do artigo 2º, que um dos objetivos da criação desse monumento é conservar a biodiversidade nas áreas naturais desse maciço das Serras das Torres. Aqui está, então, essa região que contempla 3 municípios, uma região assim, muito bonita, e nesse mapa do lado esquerdo, o que é verde é a unidade de conservação, e essa linha ao redor vermelha é a zona de amortização da unidade de conservação. Então, tem uma lei federal, é a Lei 11.460, de 2007, que diz o seguinte, no artigo 1º, ficam vedados a pesquisa e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas terras indígenas e áreas de unidades de conservação, exceto as APAs. Então, como o monumento natural é uma unidade de conservação de proteção integral, ou seja, ali dentro, então, não se pode cultivar, nem pesquisar com nenhum organismo geneticamente modificado. Então, como assim, todo o nosso trabalho de pesquisa esteve dentro dessa região, foi aí que nós pegamos essa lei federal, a lei de criação da unidade lá do monumento, e montamos a lei do município de Muqui. Aconteceu que eu fiquei trabalhando no município de Muqui até o ano de 2010. E aí depois eu saí. E aí os agricultores começaram, eu fui assim para outras atividades. E os agricultores continuaram produzindo suas sementes, mas o projeto ele foi decaindo, foi perdendo força, principalmente nos últimos anos, quando não se tem mais os programas de compras governamentais, né, específico aí de sementes crioulas. E aí o site, um jornalista do Mídia Ninja, fez uma entrevista com um agricultor lá do município de Muqui e ele assim, fez uma reclamação muito grande assim da falta de apoio do poder público, e eles estavam aguardando que o próximo prefeito eleito voltasse a dar assim, todo o apoio para eles. E isso está acontecendo porque foi eleito o prefeito lá da comunidade de Fortaleza, o prefeito que inclusive participou de todo o projeto de pesquisa que nós fizemos lá durante anos. E eu vou discorrer um pouco para vocês, né, sobre esse projeto, né, como é que ele aconteceu na prática. Eu sempre digo assim, que semente crioula, nós precisamos de conservar e de selecionar. Nós temos um banco de sementes aqui no estado do Espírito Santo, que fica em Santa Teresa, na região central do Espírito Santo, onde a gente guarda muitas sementes crioulas do estado, e tem todo o trabalho de fazer com que as sementes elas sejam cultivadas permanentemente, porque a melhor forma de conservar as sementes é por meio assim, de plantios, ou seja, manter a semente viva. E aí nós fazemos o trabalho de seleção. E aqui tem uma foto mostrando um grupo de agricultores fazendo seleção de uma variedade de milho. Então, é muito importante todo esse trabalho que nós fizemos, né, com pesquisa, porque acontece o empoderamento, né, comunitário. E quando tem esse empoderamento, a comunidade ela se torna independente.
e ela, sim, consegue fazer a gestão não só da questão da semente, acima de todas as atividades, de todos os problemas que tem dentro, sim, de uma comunidade. Como é que essa estratégia em relação às sementes crioulas de empoderamento pode sim acontecer? Pode acontecer através do resgate de variedades, por meio da pesquisa participativa, experimentação participativa, por meio do melhoramento participativo e da produção comunitária. Eu vou mostrar para vocês como que a gente conseguiu realizar todo esse ciclo no município de Muqui, ao ponto de hoje o município ser independente em relação à questão da semente de milho. Bom, eu trabalho com sementes crioulas desde aí do ano de 1991, quando eu trabalhava numa escola família, e lá eu consegui com os alunos montar o nosso o primeiro experimento, né, com sementes crioulas. Foi um trabalho muito legal lá com os alunos que nós fizemos nessa escola. E em Muqui, nós começamos o trabalho com a semente, já tinha dito, em 1993, seguindo assim toda a movimentação que já estava acontecendo a nível de Brasil, de quando se surgiu a rede de sementes crioulas no início dos anos 90. Então, nós conseguimos, por meio dessa rede, implantar um campo de sementes no município de Muqui, e que um dos agricultores que participou desse primeiro trabalho, ele continuou depois produzindo essa semente que foi cultivada inicialmente comunitariamente lá na comunidade. Então, essa foto aqui é a única foto que eu tenho da colheita, né, do dia da colheita. Inclusive, esse garotinho que está aí é meu filho Rafael, estava com 4 anos, hoje ele está com 32 anos, né? O tempo já passou, mas os frutos com certeza ficaram. Bom, então esse agricultor ficou de 94 até 2000, né, cultivando essa variedade, fazendo seleção, e a partir de 2001 nós começamos assim a fazer um trabalho assim, de pesquisa com os agricultores. Então, qual é o resumo assim, de todos os trabalhos lá em Muqui? São 11 anos de experimentação participativa, 21 anos de melhoramento participativo, 18 anos de produção, troca e comercialização de sementes. Foram desenvolvidas 3 variedades de milho no município, milho Fortaleza, Aliança 1 e Aliança 2. Uma variedade de milho foi registrada no Cadastro Nacional de Cultivares Crioulas, do ex-Ministério do Desenvolvimento Agrário. 4 variedades de milho estão sendo produzidas, né, sementes dessas 4 variedades estão sendo produzidas hoje no município, que é o Fortaleza, Aliança 1, Aliança 2 e Sol da Manhã. E a lei que eu acabei de falar com vocês, que nós aprovamos em 2012. Então, quais que são os objetivos de todo esse trabalho? Então, empoderar assentados a reforma agrária e agricultores familiares nos processos de produção de sementes de alta qualidade de milho, promover a autonomia de assentados da reforma agrária e agricultores familiares na produção de sementes de milho crioulo, produzir sementes de alta qualidade de milho crioulo no território do município de Muqui, e que seja de forma sustentável, buscar a autossuficiência do município na produção de semente de milho crioulo e adquirir semente de milho crioulo produzida no próprio município. Esse trabalho eu vou mostrar para vocês também. Então, esse milho que foi plantado lá em 93, ele foi passando anos e anos por seleção, inicialmente por um agricultor chamado Cláudio, e depois pela própria comunidade. Surgiu, então, o milho Fortaleza, né, com uma variedade que foi batizada pelos próprios agricultores. É uma variedade assim, muito produtiva, né, que tem um interesse muito grande por ela, se não só em Muqui, mas no estado todo, assim, em vários outros estados. Então, é uma semente que já está em vários lugares hoje no país. Como é que o trabalho começou? Então, começou lá em agosto de 2001, quando a gente convidou o Altair Machado da Embrapa para dar um curso sobre produção comunitária de semente de milho. Depois, nesse mesmo ano, já no final do ano, nós implantamos nosso primeiro ensaio nacional de milho variedade e nosso primeiro campo de produção de semente de milho e melhoramento, inicialmente um campo de produção de semente, em 2001. Estou mostrando umas fotos aqui para vocês, né, de como o trabalho é feito no campo. Então, todo o nosso processo é participativo, envolvendo os agricultores e também pesquisadores. Então, todo o trabalho é um trabalho científico. Nós temos assim, artigos científicos publicados, dissertação de mestrado, né, desse trabalho que foi desenvolvido lá no município de Muqui.
Aqui uma foto mostrando filhos de agricultores participando da pesquisa, fazendo anotação de florescimento masculino e feminino. Quando é feita a colheita, né, do experimento, nós trabalhamos normalmente com 20 variedades, aí toda a comunidade participa, né, tanto homens e mulheres, desse trabalho, e coletamos todas as informações necessárias, né, para a gente fazer as análises estatísticas. E aqui tem um dado interessante que no ano de 2007, colheita do experimento 2006 e 2007, as variedades mais produtivas, elas também foram as variedades mais votadas, que tem um trabalho assim, de avaliação qualitativa das variedades, com exceção de um milho chamado Sol da Manhã, e as 7 variedades, que não foi uma das mais produtivas, mas é uma variedade muito bonita. Então, aquilo chamou muita atenção dos agricultores. Então, feito assim, toda essa pesquisa durante todos esses anos, foi selecionado, então, para produzir semente, mas também com seleção, por meio de melhoramento participativo, a variedade Fortaleza. Então, o trabalho também, todo ele é feito de forma participativa. Então, essas fotos mostram aqui um campo de produção sendo plantado, em desenvolvimento, e quando que ele estava pronto para colher. E aqui o processo de colheita, né, que é feito lá junto dos agricultores, vocês veem aí que a participação também total, rapidamente, numa roça que nós temos lá de 1 hectare, nós coletamos 600 espigas de milho, levamos para uma área da comunidade, fazemos nova seleção, deixando 200 espigas. Dessas espigas, a gente tira a semente que vai ser utilizada para o próximo plantio. Então, é o melhoramento participativo que a gente faz por meio do melhoramento massal simples. E a semente que sobra da roça, ela é colhida, né, feita seleção também, e distribuída entre os agricultores. Então, os agricultores começaram a produzir as sementes no município, e em 2005, a prefeitura do município de Muqui fez o seu primeiro ensaio, comprando 4.500 quilos de semente de 12 agricultores. Aí, nos anos seguintes também nós conseguimos fazer as compras com recurso do governo do estado, governo federal, e em 2013 a Conab comprou 15 toneladas de 12 agricultores. Assim, para nós foi uma vitória muito grande, né? E que saudade que a gente tem dessa época dos governos progressistas, né, que deram muitas oportunidades aos agricultores familiares do nosso país. Então, assim, foi um sucesso. Recentemente, um projeto lá do município de Teófilo Otoni, Minas Gerais, adquiriu 80 quilos de sementes. Eu estou dando uma contribuição naquela região em relação às sementes crioulas também, que fica na região nordeste de Minas. E neste ano, com o trabalho, né, do prefeito juntamente com as comunidades, a prefeitura ela volta a adquirir sementes. Então, a prefeitura vai comprar esse ano 2.500 quilos de sementes de 4 variedades, envolvendo 6 agricultores. Aqui são fotos mostrando a venda da semente para a Conab em 2013, né, assim, que foi uma experiência muito rica para a gente. Mostra para vocês o detalhe da qualidade dessas sementes, né? São sementes assim, de alto padrão, né? Todas elas são feitas análise em laboratório, credenciado pelo Ministério da Agricultura, quando a gente faz as compras. Tudo é feito dentro da legislação brasileira sobre sementes e mudas, né? Então não estão fazendo nada assim ilegal, né? Porque a legislação diz que, né, essas cultivares tradicionais crioulas, elas não precisam assim, de fazer inscrição no Registro Nacional de Cultivares, e, ao mesmo tempo, essas variedades elas podem ser adquiridas, trocadas, né? O programa de compras governamentais também podem adquirir essa semente dos agricultores, né? A exemplo do que aconteceu em 2013 por meio da Conab. Então, aqui mostrando para vocês as variedades que foram desenvolvidas no município, a Aliança 01, 02, essas 2 variedades foram desenvolvidas dentro de um assentamento, chamado Assentamento 17 de Abril, e a variedade Fortaleza, que foi desenvolvida na comunidade Fortaleza, em Muqui.
Hoje, esses agricultores eles têm uma máquina que faz a classificação das sementes, então isso sim, tem contribuído assim, muito. Foi um projeto que nós escrevemos, né, conseguimos recursos para comprar essa máquina que está em constante uso agora, né, pelos produtores. E, assim, já estou assim, finalizando a minha apresentação. Eu queria assim, falar com vocês algumas conclusões que eu tiro assim, de todo esse trabalho, né, de anos, tá, que nós estamos desenvolvendo no município de Moqui. Primeira coisa, assim, o trabalho com sementes precisa acontecer localmente. Então, eu defendo muito isso. É preciso assim, desenvolver essa questão do empoderamento da comunidade, desenvolver pesquisa com os agricultores, a produção comunitária, o melhoramento participativo, né, juntamente dos agricultores. Isso precisa acontecer na comunidade. Isso enriquece, é um processo que enriquece muito os agricultores, agricultoras. Outra coisa, as ações de pesquisa participativa, elas empoderam os agricultores e agricultoras e os trabalhos ganham qualidade e agilidade. Quando um pesquisador desenvolve a sua pesquisa dentro de uma universidade, dentro de um centro de pesquisa, tudo é pensado, sim, normalmente pela cabeça dele. E muitas vezes essa pesquisa ela nem chega assim ao público e devido assim problemas, frustrações. Quando é feito assim de forma participativa, pesquisador, agricultores, o resultado é outro. Há o processo de empoderamento, há um ganho entre pesquisador e agricultor, a sociedade toda ganha com isso. Outra coisa, que a seleção de sementes ela precisa ser permanente. Não podemos sim, fazer seleção de sementes de uma variedade, seja de milho, de feijão, de arroz, de abóbora, o que for, e a gente não continuar essa seleção, porque há um ganho permanente se constantemente se faz a seleção de sementes. Uma outra conclusão que eu tiro que é necessário produzir localmente as sementes, em quantidade e qualidade, e distribuí-la para as famílias. Porque não adianta a gente ficar combatendo os híbridos transgênicos, se a gente não tem o que oferecer para os agricultores. Então, é preciso sim, produzir semente em quantidade, em qualidade, e aí sim, a partir daí você fazer essa distribuição, porque se isso não acontecer, se não tiver semente sim, para os agricultores, os híbridos transgênicos vão continuar dominando o mercado. Mas eu creio muito, né, com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui e todo esse processo que o MCP tem desenvolvido e outras organizações do país têm desenvolvido, com certeza a gente vai conseguir superar essa questão da produção das sementes e nós temos a produção de semente crioula no território nacional, fortalecendo a agricultura familiar e o campesinato. E outra coisa que eu defendo, para mim é muito importante, que é preciso dar uso aos produtos agrícolas localmente. Com a industrialização, eu vejo assim como uma excelente oportunidade. Eu tenho como exemplo, bem próximo daqui no município, um agricultor que está produzindo uma variedade de milho, palha roxa, em sistema agroecológico. Ele produz e processa e comercializa a farinha de milho e assim está super satisfeito, né, com todo esse processo, ou seja, ele está dominando assim toda a cadeia, porque ele tem dentro da propriedade dele ele tem um ponto de comercialização dos produtos que ele produz na propriedade, e um dos produtos é o fubá feito da semente crioula que ele mesmo produz. Bom, dentro dessas conclusões que eu falei, eu defendi a questão assim que a seleção ela precisa ser permanente. E eu trago aqui para vocês um exemplo muito clássico que aconteceu no final do ano passado, no início desse ano. Eu fui convidado por um agricultor, ele está na foto, esse que está de boné, a foto à esquerda do lado de baixo, o Renato Betero. Ele me convidou para ir à propriedade dele para fazer uma seleção da semente que ele estava colhendo aí no mês de setembro do ano passado, e ele falou assim que não estava muito legal assim, a semente que ele estava produzindo. Mas mesmo assim nós fizemos o trabalho de seleção dentro da roça de produção dele,
e colhemos essa semente que vocês estão vendo aqui do lado direito embaixo. Vocês podem ver que as espigas, elas não ficaram as espigas bonitas, espigas essas que foram utilizadas para fazer a semente para a roça seguinte, que essa semente ela foi plantada em outubro mesmo de 2021. E aqui vocês veem o diferencial que foi apenas uma seleção da variedade aí desse agricultor. Olha como é que melhorou em termos assim, de tamanho e de aspecto essa variedade. Então, é uma coisa assim fantástica, é quase que inacreditável com apenas uma seleção a gente chegar a uma semente, né, dessa qualidade aí. Então, eu insisto aqui com vocês, é extremamente importante fazer a seleção permanente das variedades que nós temos, e aí com todos os cuidados, né, tem pessoas que podem ajudar, né, a fazer esse trabalho de melhoramento participativo, e temos sementes de alta qualidade, de alta produtividade, para a gente servir aí aos agricultores do Brasil inteiro. Bom, queria aproveitar, quem tiver condições aí de copiar esse QR Code, na semana passada nós lançamos aqui no estado do Espírito Santo uma cartilha chamada Sementes Crioulas e Famílias Guardiãs em Terras Capixabas. E foi um lançamento assim até muito emocionante para todos nós. Eu ajudei a construir essa cartilha, né? Sou um dos autores. Então, assim, foi uma vitória muito grande aqui no estado do Espírito Santo a gente ter produzido essa cartilha, que foi produzida também de uma forma participativa, assim, muitas pessoas, muitas mãos ajudaram a construir essa cartilha, e é uma riqueza que nós temos hoje, né? Estamos aí partilhando com vocês aí do Brasil inteiro. Bom, e aqui eu termino, já está dando aí quase 40 minutos de fala, com um provérbio africano que eu tenho ele como o caminhar da minha vida. Eu acredito muito no que está escrito aqui, que diz o seguinte, que gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Agradeço aí a vocês aí pela atenção, né? Aí depois no debate a gente pode conversar um pouco mais sobre esse trabalho. E se vocês quiserem um dia fazer contato comigo, aqui está o meu contato. E agradeço imensamente a todos vocês pela atenção. Obrigada, José Arcanjo, pelas contribuições. Foi muito importante todas as experiências que você colocou aí, né? Tudo isso fortalece, né, o trabalho com as sementes crioulas. Então, queria dizer que foi bem interessante a sua apresentação. Companheiros e companheiras, nós tivemos aí, né, a primeira apresentação aí, né, do José Arcanjo, e agora a gente tem o segundo companheiro, né, que vai contribuir conosco, que é o Gabriel Fernandes. Gabriel Fernandes, só um momentinho. Gabriel Fernandes é assessor técnico do CTA-ZM. Se eu estiver falando errado aí, você faz a colocação, tá? E é membro do GT Biodiversidade da Articulação Nacional da Agroecologia. Mas antes de passar aí a palavra para o companheiro, eu queria aqui socializar com todos e todas, lembrar todos e todas que amanhã nós teremos uma oficina muito importante, que é sobre uma oficina online, né? Às 7h até às 20h30, sobre corredores agroecológicos, né? Vamos ter a participação aí da Cíntia Torres, da Embrapa, e teremos também a contribuição de da Marivalda, agricultora Marivalda, e do agricultor Jamil, de Catalão, Goiás. Então, a gente espera que todos e todas, né, participem, porque vai ser muito importante também, tanto quanto nossas aulas. E aí, dando sequência, eu vou passar, né, aí a palavra para o companheiro Gabriel, né, fazer a sua apresentação,
E lembrar todos e todas para colocar aí as perguntas aí no chat, para que eu possa estar sistematizando aqui, para no final a gente fazer rodadas de perguntas, de contribuições de todas e todos. Então, Gabriel, é com você. Desde já, né, te agradecer pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, né? E a palavra é contigo. Obrigado, Tabata. Boa noite, gente. Queria, antes de mais nada, cumprimentar o MCP pela iniciativa, né, de realizar esse curso, né, tão abrangente, né, mobilizando tanta gente, tantos temas importantes aí para a gente que está nessa caminhada da defesa, né, da biodiversidade, das sementes crioulas. Né, também reforçar o boa noite para todo mundo que está participando, né, acompanhando essa atividade, e também cumprimentar o José Arcanjo pela apresentação que ele fez e pelo belíssimo trabalho, né, que é desenvolvido ali na região. O pedido que me foi feito, né, para compartilhar um pouco com vocês, é um tema que foi colocado já, que é essa preocupação, né, da questão da contaminação das sementes crioulas pelos transgênicos. Né, eu concordo com o que foi falado, né, que acho que nossa principal estratégia, a principal luta é que as sementes estejam disponíveis, de fato, nas comunidades, para que os agricultores e as agricultoras possam ter acesso. Né, essa é a resistência concreta, né, garantir que as sementes circulam livremente, né, entre as famílias agricultoras camponesas, entre as comunidades tradicionais. Mas a gente sabe que a realidade agrícola e agrária do nosso país, ela impõe uma outra situação para a gente. Né, os transgênicos, principalmente o milho, né, depois que foi liberado, rapidamente ele tomou conta, né, ele modificou, né, a produção agrícola no Brasil. Né, hoje, tranquilamente, mais de 90%, né, do milho plantado, né, comercialmente é milho transgênico, e isso impôs para a gente, né, já tem vários anos, esse desafio, né, como que a gente segue preservando essa riqueza, né, essa diversidade biológica e diversidade cultural ao mesmo tempo, né, nesse enfrentamento com a escala, né, em que o agronegócio atua. Tá? Então, o pedido é que eu pudesse tratar um pouco de algumas ações judiciais, né, que a gente veio, na verdade tem quase 20 anos, né, um pouco mais de 15, que a gente vem lançando mão também de acionar o sistema judiciário, né, para tentar garantir esse direito, né, que toda família agricultora, que toda família camponesa tem de ter as suas próprias sementes, né, de plantar e de colher aquilo que ela escolheu, né, plantar e colher livre da contaminação pelos transgênicos. Então, o que eu queria fazer um destaque antes, que por mais que eu vá falar de ações judiciais, né, eu não sou advogado, tá? Eu sou agrônomo de formação, mas a ideia de trazer esse conteúdo, né, até por uma pessoa que não é especialista da área do direito, é um pouco para a gente situar, né, e poder avaliar, né, quanto, quando e como, né, que vale a pena a gente pensar em recorrer, né, ao sistema de justiça, né, para garantir esses direitos ao direito ao livre uso, né, da biodiversidade. Né? Então, essa apresentação que eu vou fazer, ela está muito baseada na experiência, né, que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos, né, a partir das nossas organizações do campo da agroecologia, do campo da defesa e da promoção da agricultura familiar. Tá? Eu vou compartilhar uma tela aqui da apresentação. Tá aparecendo para vocês? Tá? Então tá bom. Eu vou continuar só destacando que a Tabata falou, né? Eu faço parte do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, né? O CTA. A gente tem a sede em Viçosa, né? Aqui em Minas, e atua toda essa região da Zona da Mata Mineira. Tá. Então, o pessoal do MCP me pediu para falar de 3 assuntos hoje, né? Dentro dessa questão que eu falei, né? De como que a gente entende, né? As ações judiciais, né, como uma estratégia a mais, né, que a gente tem disponível, né, para lutar pelo direito às sementes crioulas e o direito ao livre uso da biodiversidade. Então, começando, eu falar um pouquinho, né, da lei de biossegurança, né, a lei que trata dos transgênicos no Brasil. Depois falar, não sei se vocês já ouviram falar, que existe uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que questiona questiona os principais
dispositivos, né, questiona a estrutura principal da lei de biossegurança, né? Interessante a gente notar as datas, né? A lei de biossegurança é do ano de 2005 e a ação, né, que está no STF, que questiona a lei de biossegurança, é do mesmo ano, né, de 2005 também. E até hoje, né, eu vou comentar um pouquinho mais, a gente não tem um julgamento, tá? Dessa ação. E uma outra, né, que eu vou querer detalhar um pouquinho mais, porque ela foi é uma ação, né, uma ação civil pública, né, uma ACP, que ela foi né, protocolada exatamente para tentar, né, acionando o sistema de justiça, fazer esse enfrentamento desse problema, né, permanente e diário, né, de como que a gente mantém a diversidade genética, né, do milho crioulo na presença dos transgênicos, né, uma presença crescente, como a gente falou, e também chamar de novo, né, a atenção de vocês que essa ação civil é do ano de 2009, né, e até hoje, né, a gente já teve vários movimentos, né, vários julgamentos dentro dessa ação, né, a gente não tem ela chegou até o STJ, né, um pouquinho antes da pandemia, e ela voltou para um novo julgamento, né, eu vou detalhar um pouquinho mais, mas até hoje a gente também, né, desde 2009 para cá, não conseguiu ter uma ação, uma decisão definitiva ainda. Tá? E voltar um pouquinho, né? E lembrando então, né? Eu coloquei essas fotos, né? Para destacar, né? Ressaltar para a gente, né? Essa lembrança que essa estratégia, né? De ir para a justiça, né? Disputar o conteúdo da lei de biossegurança, como ela funciona, né? E como que esses transgênicos são liberados, né? Com pouquíssima fiscalização, pouco rigor antes de ser liberado, poucos testes de segurança, poucos testes de impacto ambiental, né, essa luta, né, por mais que ela possa parecer que está longe das comunidades, né, longe das guardiãs e dos guardiões de sementes, ela, no nosso entendimento, só existe, né, exatamente para ser um passo a mais, uma estratégia a mais que a gente pode adotar, né, exatamente para que essas famílias continuem, né, com seus modos de vida, né, baseado, né, no direito ao livre uso da biodiversidade, né, para continuar produzindo, né, reproduzindo, selecionando, melhorando e criando, né, diversidade, que é o que a experiência, né, mostra que essas famílias agricultoras e famílias camponesas desenvolvem no seu dia a dia. Então, falando um pouquinho desse primeiro ponto, né, da legislação brasileira de biossegurança, é interessante destacar, né, não sei quem de vocês já ouviu falar, né, é que em 95, né, o Brasil já tinha uma lei de biossegurança, né, foi um dos primeiros países do mundo a desenvolver uma legislação de transgênicos, tá? Isso tem a ver, né, com a entrada em 94 do Brasil na OMC, Organização Mundial do Comércio, né, que já foi uma forma então de o país adotando, né, essa lógica né, de um sistema, né, de produção neoliberal, né, muito baseado na propriedade intelectual, né, no direito de patentes, e que a OMC, ao entrar na OMC, né, qualquer país que entrasse, ele necessariamente tinha que adotar como se fosse um acordo que existe dentro da OMC que fala do direito, né, de propriedade privada, né, sobre uma série de coisas, inclusive sobre seres vivos, né, simplificando um pouco a questão. E depois de entrar, né, na OMC, o Brasil então tinha que fazer o seu dever de casa, que era criar suas próprias leis. Tanto que se a gente for pegar a lei de cultivares, né, ela é de 97, né, logo depois. A lei de biossegurança veio antes ainda, né, de 95. Por quê? Porque vamos chamar assim, toda a inovação, né, no campo da engenharia genética que é aplicada dentro da semente, ela é protegida por diferentes patentes. Só que essas empresas só conseguiriam abrir esse mercado de transgênicos no Brasil se tivesse uma legislação reconhecendo que aquelas sementes modificadas, né, elas carregam dentro dela uma inovação biotecnológica que é uma inovação protegida por lei, direito de patente, né? A patente então, ela coloca um direito de exploração monopólica, né, desse mercado. Então, foi necessário o Brasil entrar na OMC, adotar esse acordo internacional de patentes, depois fazer a sua lei nacional, né, para as empresas, então, tentarem introduzir os transgênicos no Brasil, né, porque para elas não teria o menor interesse, né, de abrir esse mercado, né, de introduzir, né, as variedades transgênicas no país se elas não tivessem o direito
de fazer o uso na forma de monopólio dessas sementes, né, cobrando royalties dos agricultores, né? Então, esse, digamos, um pioneirismo, né, entre aspas, no Brasil de ter essa lei de biossegurança está ligado, então, a toda uma lógica, né, global de produção, né, já bastante orientada pelo poder que essas grandes empresas têm. E 10 anos depois, né, foi aprovada uma nova lei de biossegurança, né, já em 2005, que ela revogou a lei anterior, tá? Essa lei de 1995, ela já tinha, talvez vocês tenham ouvido falar da CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é o órgão, né, do governo brasileiro, é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, responsável por todos os processos ligados a transgênicos, né, desde a aprovação de um laboratório, né, que vai trabalhar ou com semente transgênica, com micro-organismo, com vacina, assim por diante, as pesquisas de campo, até, de fato, as liberações comerciais. Acontece que, em 95, essa comissão ela era apenas consultiva, né? Ela emitia um parecer, mas a decisão final vinha dos órgãos, né, de meio ambiente, de saúde, né? Principalmente a Anvisa e o IBAMA, que eles davam a opinião final, né, o parecer final, levando em consideração o parecer técnico que veio dessa comissão de biossegurança, mas eles não eram obrigados a acatar essa decisão. Por isso que essa lei colocava uma CTN-Bio consultiva. A lei, a principal mudança, né, a mudança maior que foi feita, foi criar uma lei de biossegurança com uma comissão, né, deliberativa. Ou seja, essa CTN-Bio, né, como eu coloquei ali, hoje, né, na verdade, desde 2005, é uma comissão com amplos poderes, né? Ela decide, ela define se um novo milho transgênico, uma nova soja, algodão, eucalipto, um mosquito que seja, pode ser liberado para pesquisa, mas principalmente para uso comercial. E o que mudou, né, além disso? Que essa nova lei, ela permite que os transgênicos sejam excluídos do licenciamento ambiental, né? Porque antes, além da lei, existiam algumas resoluções do CONAMA, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que obrigavam, né, estudos prévios de impacto ambiental, né, para os organismos transgênicos, né? E inclusive consideravam, né, as plantas BT, né, essa planta inseticida, né, que mata as lagartas, entendia que essa planta deveria passar pela lei de agrotóxicos, né, porque afinal de contas ela produz dentro dela uma toxina que vai matar alguns tipos de lagarta, né? Só que todas essas formas de controle, né, ou mesmo a presença, né, do estudo de impacto ambiental e do olhar sobre a saúde para a liberação dos transgênicos sempre incomodou muitas empresas, né, porque as empresas entendem que isso é uma intervenção do Estado, né, na liberdade econômica, né? Elas entendiam que o IBAMA e a Anvisa, no caso, atrapalhavam, né, a modernização do campo, né, atrapalhavam o Brasil a adotar o que tem de mais moderno, né, na agricultura, que seria exatamente as sementes, né, que essas próprias e poucas, né, grandes multinacionais vêm desenvolvendo. Então, essa mudança que teve no Congresso, né, em 2004 e finalmente, né, em 2005 a aprovação, o centro dela, né, foi, então, constituir uma comissão com amplos poderes para liberar, né, sozinha os transgênicos e também para criar suas próprias regras, né? Então, aquelas legislações menores, né, resoluções normativas, por exemplo, que vão na prática mostrar como que essa lei de biossegurança vai ser aplicada no dia a dia, ela é definida pela mesma comissão, né? E o que a gente tem visto já, né, desde a aprovação da lei é que essas regras internas elas são cada vez mais simplificadas, né, menos exigentes do ponto de vista de garantir, né, a saúde dos consumidores e a saúde do meio ambiente, né, e como eu vou comentar um pouquinho mais para frente, de garantir, né, o direito, né, das famílias agricultoras de seguirem cultivando suas variedades crioulas, né, de seguirem selecionando e melhorando, né, na roça suas sementes crioulas sem a contaminação, né? Então, a gente pode dizer que essa mudança da lei, ela foi feita, né, na nossa leitura, exatamente para facilitar a vida dessas grandes empresas, né, que entendiam e continuam entendendo o Brasil como um grande e importante mercado, né, para suas sementes geneticamente modificadas e para os agrotóxicos associados, tá? Então, resumindo, né, esse ponto, a gente pode dizer que a aprovação em 2005 pelo Congresso de uma nova lei de biossegurança, né, dando para essa comissão está dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia e ela sozinha tem mais poderes
que vários outros ministérios juntos, né? Então, isso foi uma grande vitória, né, dessas empresas multinacionais dos transgênicos. Tá? E não à toa, né, essa matéria aqui da Folha de São Paulo, dia 27 de abril de... não, desculpa, 2 de março de 2005. Né? Então, logo, né, da aprovação dessa lei de biossegurança, né, estampado ali no jornal com destaque, a manchete eu acho bem interessante, né? Câmara aprova a lei de biossegurança e libera os transgênicos. Então, isso é bem importante, né, para a gente resgatar um pouco dessa história de como que essas sementes foram entrando no país. A gente sabe que tem toda uma história, né, de sementes de soja que vieram contrabandeadas da Argentina, né? Eu não vou ter tempo para detalhar esse processo, mas aqui dizendo até a parte mais institucional, né? Quando o Brasil resolve fazer uma nova lei, né, e oficializar, então, procedimentos para liberação de transgênicos, quem libera, finalmente, não foi essa comissão, né? Não foi liberado depois de ter estudos conclusivos, estudos rigorosos, estudos independentes, comprovando que essas sementes não vão trazer impactos novos para a saúde, nem impactos ao meio ambiente, nem impactos para a nossa agrobiodiversidade. Né? Então, não foi um olhar científico, né, ou um olhar de uma comissão rigorosa de biossegurança baseada no princípio da precaução que fez essa liberação. Foi exatamente como está colocado aqui nessa matéria, o próprio Congresso Nacional, né, que, ao aprovar a lei, liberou os transgênicos, né, e essa é uma história que é pouco contada, né, porque essas empresas, né, por meio dessa, digamos assim, uma imagem que elas tentam passar para a gente, né, de uma coisa muito respaldada pela ciência, ou muito avaliada, muito estudada, né, quer dizer que adotar os transgênicos é sinônimo de adotar modernidade, de adotar uma coisa cientificamente respaldada. Quando a gente olha de perto o que aconteceu, a gente está vendo que, né, no caso da soja, quem liberou foi o próprio Congresso. E liberou, evidentemente, que o Congresso, os deputados, os senadores, não fizeram estudos de impacto ambiental nos diferentes biomas, avaliaram as taxas de cruzamento, né, dos transgênicos com parentes silvestres, com as variedades crioulas, e assim por diante. Né? Então, isso eu vou trazendo para a gente ir um pouco desmontando, né, esse estudo, né, de que a engenharia genética é precisa, ela é segura ou ela é muito estudada. Né? Se fosse isso, não precisaria de todas essas artimanhas, né, de criar outra lei, né, de criar uma comissão, né, com pessoas lá dentro que não são ligadas, né, no geral, à biossegurança, muito mais ligadas à própria promoção da biotecnologia. Né? Então, tem interesses na liberação dos transgênicos, né, e não naquilo que a lei coloca, né, que seria a defesa do princípio da precaução. Tá? Bom, essa mesma lei, ela, né, tentando resumir um pouco, então, o que eu estava dizendo, ela criou um Conselho Nacional de Biossegurança, que é uma coisa que não existia na lei de 95, né, que seria um conselho de ministros que eles poderiam, eventualmente, revisar alguma decisão que partiu aqui da CTN-Bio. Né? De 2005 para cá, esse conselho se reuniu 2 vezes apenas, né, meramente para respaldar, né, para reafirmar as decisões de liberação que a CTN-Bio tinha adotado. Né? A CTN-Bio, então, essa comissão que tem amplos poderes, né, de liberar os transgênicos, de criar suas próprias normas, flexibilizar e mesmo revogar suas próprias normas, sempre no sentido de facilitar, né, a vida das empresas, né, e também começou a exigir um certificado interno de biossegurança, né, que são esses CIBIOs, para todas as empresas, laboratórios, né, universidades que trabalham com qualquer tipo de transgênico. Tá? Então, essa é a estrutura básica, né, da lei de biossegurança, não vou detalhar muito, tá? Mas só para colocar, então, trazer alguns exemplos, né, do que a lei tá colocando, ela fala o seguinte, né, que eu estou destacando, que é uma comissão com amplos poderes. Ali no artigo 14 está dizendo o seguinte: compete à CTN-Bio. Quanto aos aspectos de biossegurança, né, de um OGM e dos seus derivados, cabe a ela, então, a decisão técnica, né, quer dizer, a decisão técnica da CTN-Bio, ela vincula os demais órgãos e entidades da administração. Então, isso volta naquela ideia, né, que uma instância que era consultiva, ela passou a ser deliberativa, ela toma as decisões e, além disso, ela faz o quê? Que a decisão dela vincula outros órgãos, né? No caso, o Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Né? Então, por isso que
essa ação direta de inconstitucionalidade, que eu já vou falar um pouquinho mais, ela foi apresentada, né, perante o STF. Por quê? Porque no entendimento, né, de vários juristas, né, parceiros, né, que apoiaram a gente a fazer essas ações, essa colocação aqui, né, de uma instância que está abaixo dos ministérios, ela ter mais poder que os ministérios e vincular, né, órgãos superiores, ela viola a própria hierarquia, né, entre essas instâncias de governo, né, e por isso ela fere, né, de alguma forma, na verdade, de várias formas, fere coisas que estão previstas na nossa Constituição, tá? Avançando um pouquinho, a lei, então, ela coloca isso, que a CTNBio vincula outros órgãos, e ao longo do texto da lei ela vai reafirmando, né, esses amplos poderes. Então está dizendo o seguinte, que a comissão delibera em última e definitiva instância sobre os casos em que a atividade, uma liberação de transgênico, por exemplo, ela é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, tá? E também essa comissão que vai definir sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Então, aqui que vem, digamos assim, a chave para que os transgênicos, né, com essa nova lei, passassem a ter a possibilidade de serem dispensados, né, do estudo de impacto ambiental. Né? Então, aqui não está dizendo, a lei não diz que todo transgênico, ou qualquer transgênico, vai ser liberado sem passar pelo licenciamento e pelo estudo prévio de impacto ambiental, mas está dizendo que, a depender do voto dessa comissão aqui, ela vai falar se precisa ou não, tá? Passar pelo licenciamento ambiental. O que acontece? De 2005 para cá, né, não teve nenhum caso, seja de milho, de soja, de algodão, eucalipto ou cana transgênico, que tenha sido liberado, que essa comissão reconheceu que essa nova espécie geneticamente modificada, quando introduzida no meio ambiente, né, nos diferentes biomas brasileiros, né, na escala que o agronegócio atua, que ela pode trazer qualquer tipo de problema ambiental que justifique, ou de agravos, né, à saúde humana, que justifique, então, fazer o procedimento que é previsto na legislação ambiental brasileira, né, que seria esse procedimento, então, dos estudos de impacto ambiental. Isso que eu coloquei aqui, entre aspas, ele está dentro de um parecer técnico, que é um desses votos da CTNBio, né, que fala de uma das variedades, né, de milho transgênico resistente ao Roundup. Né? Mas o que acontece? Se a gente olhar, eu peguei um exemplo só, se a gente olhar qualquer outro parecer que votou de forma conclusiva pela liberação comercial de qualquer transgênico, eles vão ter essa mesma frase, vai estar colocada lá. Né? Então, ela está dizendo o quê? Que é essa senha que eu falei, né, para dispensar, então, dos estudos, né, de impacto ambiental, todos os transgênicos que foram liberados. Tá? E aqui, lá no finalzinho, tem várias leis, né, quando o Congresso aprova, né, que se a gente for olhar, lá no final eles trazem um capítulo que chama de disposições finais e transitórias. Está dizendo o quê? Que fica autorizada a produção e a comercialização de sementes de cultivares de soja, né, tolerantes ao glifosato, né, e fica autorizado, aqui então primeiro, né, está permitindo que colher e vender aquela safra que já tinha sido plantada, e daqui para frente liberou também. Né? Fica autorizado o plantio, né, das próximas safras já da soja transgênica com as sementes próprias dos agricultores. Né? Isso em 2004, 2005. Tá? Então, por isso que aquela matéria de jornal que eu tinha colocado antes fala que o Congresso aprovou uma lei, né, até aí tudo bem, né, o Congresso está aí para isso, mas ao aprovar a lei liberou os transgênicos, né, liberou no caso a soja. Né? Então, liberou na verdade, que legalizou a ilegalidade, né? Que foi todo aquele processo, então, de plantio clandestino, né? De contrabando das sementes que vieram da Argentina, mas sementes que também vieram de grandes campos experimentais, né? Que foram feitos no Brasil, teoricamente, né? Para avaliar a segurança dessas sementes, mas tem estudos, né? Publicados mostrando que esses campos eram eles tinham tamanho, na verdade, de uma área de produção comercial, e não experimentos controlados, né? E que tem estudos, então, mostrando que esses mesmos campos, eles vazaram, ou eles intencionalmente produziram grandes quantidades de sementes, né? Exatamente para pressionar o governo a forçar uma situação de fato consumado, né? Ou seja, diante de uma contaminação tão grande, né, da produção de soja no Brasil, não tem o que fazer a não ser legalizar isso que está acontecendo, tá?
Então, o que a gente acontece para fechar esse ponto, né, e avançar um pouquinho, chegar nas ações judiciais? Essa aqui está entre aspas, porque é uma declaração publicada num jornal, né, que no caso em 2013, de um dos presidentes que passou pela CTN-Bio. Ele está dizendo o seguinte, que sem dúvida a competitividade do agronegócio passa pela adoção dos transgênicos. Né? Então a gente vê, né, eu acho bem expressiva, né, essa manifestação, porque é o presidente, ou foi, né, o presidente de um órgão do governo, né, um órgão de biossegurança que deveria estar lá com a missão de avaliar, antes da liberação, potenciais riscos à saúde, potenciais riscos ao meio ambiente, né, mas a manifestação pública dele já coloca de pronto, assim, né, de partida, uma adesão, né, aos transgênicos e a esse modelo, né, de agronegócio, né, de monoculturas, de uso intensivo dos agrotóxicos. Né? Então a gente pergunta assim, qual que é a isenção, né, dessa pessoa que na condição de presidente, né, se ela tem uma posição assim tão manifestada e tão pública, né, favorável aos transgênicos, tá? E aqui né, uma outra manifestação, né, um outro exemplo, né, de um desses pesquisadores, né, que passou pela CTN-Bio, também passou pelo cargo de presidente, né, dando entrevista para um jornal da Monsanto, né, que a gente hoje foi comprada pela Bayer, mas a gente sabe que é uma das, né, maiores empresas do mundo aí na área de transgênicos e agrotóxicos. Ele falando o seguinte, que não há o que contestar sobre uma tecnologia que alcança esse nível de aceitação em tecnologia mundial, e dizendo então que ainda não há um herbicida que possa ser comparado ao glifosato, né? O glifosato do Roundup, né? Que a gente sabe que alguns anos atrás foi classificado, né, pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, né, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, como um potencial cancerígeno. Né? Então, de novo, uma manifestação, né, que coloca uma adesão, né, aos transgênicos, né, um pressuposto já pela aprovação, né, entendendo que é importante para o agronegócio, independente do que possa trazer futuramente. Tá? Então, aqui, acho que tem uma frase, né, uma ideia aqui que procura resumir um pouco, né, como que essa comissão, qual o papel que ela tem desempenhado, né, no contexto que a gente vivencia hoje, né, na questão dos transgênicos, que diz o seguinte, que sistemas regulatórios falhos, né, no caso a nossa legislação de biossegurança, operados por comitês de especialistas, né, encarregam-se de transmitir à sociedade a noção de que os potenciais riscos dessas tecnologias, né, são controláveis e ou não significativos. Né? Isso vai aparecer, né, daqui a pouco na questão da contaminação do milho transgênico. Então, o que eles falam? Né, nesses exemplos que eu trouxe antes, né, que o agronegócio, a economia brasileira, a exportação precisa de adotar os transgênicos, né, e que os eventuais riscos eles são controláveis. Né? A gente, no caso eles, né, pela adoção de algumas técnicas ou com apoio da ciência, eles podem garantir, né, que qualquer risco que vier a aparecer pode ser controlado pelas mesmas tecnologias, né? Ou então que esses riscos não são significativos, né? Não tem maiores problemas. Tanto é que eles têm, né, na prática, dispensado os transgênicos dos estudos prévios de impacto ambiental. Bom, para chegar um pouco na questão das ações judiciais, né, como parte das estratégias, né, que nossas organizações, movimentos sociais vêm adotando ao longo do tempo, né, para garantir, né, esse exercício, né, do direito ao livre uso da biodiversidade, algumas ações diretas também foram necessárias, né, ao longo do tempo. Então aqui, né, para trazer o exemplo, foram reuniões, né, da CTN-Bio, né, lá em Brasília, né, em que os movimentos sociais ocuparam, né, a reunião, né, exatamente para manifestar, né, a contradição, né, ou a negação, né, a esse tipo de modelo agrícola, né, que é imposto pelas sementes transgênicas, e de fazer se ouvir. Né? Então, teve coisas que só foram conquistadas, né, do ponto de vista de participação da sociedade nesse processo, né, de acompanhamento, monitoramento e fiscalização dos transgênicos a partir de ações diretas, né, como no caso dessa ocupação aqui. Então, por exemplo, antes dessa ocupação, as reuniões da CTN-Bio eram todas fechadas, só participava, né, os especialistas que faziam parte. Depois dessa ocupação, né, que foi uma ocupação para chamar a atenção da sociedade, que a comissão estava prestes a liberar, né, o transgênico, que isso iria gerar contaminação
né, iria afetar a nossa segurança soberana alimentar e o direito das famílias camponesas de ter suas próprias sementes, essas reuniões, quer dizer, as reuniões passaram a ser abertas depois dessa ocupação, né, exatamente porque uma ação como essa chamou a atenção para a sociedade de que um conjunto extremamente reduzido, né, de especialistas que operam com pouca publicidade, né, ou pouca transparência, tomavam decisões do tamanho dessa, né, de ali menos de 20 pessoas, né, decidem, né, numa sala fechada em Brasília, qual que é o destino, né, né, de uma planta de tamanha importância, né, alimentar e cultural e econômica, né, como o milho, para a agricultura familiar e a agricultura camponesa. Então, depois disso, as reuniões passaram a ser abertas, né, e depois dessas e outras ações diretas que foram feitas também, os transgênicos só podiam ser liberados depois de audiência pública, né, porque nesse sentido, né, de um comitê tecnocrático, né, de especialistas liberar sozinho os transgênicos, inclusive vincular os ministérios, nem audiência pública era feita, né? Então, depois dessas ações, né, da mobilização da sociedade civil, dos movimentos populares, que os transgênicos, as reuniões passaram a ser abertas e os transgênicos tiveram que passar por pelo menos audiência pública antes. Tá? Então, voltando um pouquinho, né? 2005, a lei foi aprovada, né? Já era previsto que esses problemas todos iam acontecer, né? Então, na época, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, junto com o Partido Verde, né, apresentaram uma ação questionando 24 componentes da Lei de Biossegurança, que são esses que dão amplos poderes para a CTN-Bio. Né? A CONTAG, na época, também fez uma ação parecida, pedindo as mesmas coisas e contestando, né, essa lei. Como eu falei, desde 2005 essa lei está lá, né, aguardando ser votada, até hoje não foi votada, né, e para piorar um pouco, dificultar a situação, né, um ministro indicado, né, pelo atual presidente, que está como relator, né, dessa ação de inconstitucionalidade. Mas a gente segue acompanhando ela, né, e vê se, uma vez julgada, que tipo de resultado ela pode trazer. Tá? Chegando então na ação civil pública, que fala da coexistência, né, que questiona, inclusive, a própria ideia de coexistência, né, que seria uma convivência, né, possível entre os sistemas agrícolas, né, que usam sementes crioulas e os sistemas, né, que adotam as sementes transgênicas. Quando o milho, a primeira variedade, né, de milho foi liberado no Brasil em 2007, né, depois de ter audiência pública, né, que foi uma audiência meramente formal, né, para cumprir uma obrigação que a Justiça tinha imposto à CTN-Bio. Eles aprovaram, né, a liberação de um milho transgênico resistente ao herbicida, né, o matamato glufosinato de amônio. E na sequência a gente se organizou então, né, na época era a Terra de Direitos, a SPTA, né, o MPA e o IDEC, entraram na justiça solicitando, né, pedindo que fosse proibida, né, que essa decisão da CTN-Bio fosse derrubada, porque o milho ia causar contaminação, não existia nenhuma regra que falasse assim como que separa, como que isola no tempo, isola no espaço esses plantios, né, diferentes, como que faz o estudo prévio, né, também para saber o risco desses transgênicos, né? Então não tinha nada disso, a CTN-Bio simplesmente pegou e liberou, né, sem ter essas regras, e a gente conseguiu, na época, uma vitória na justiça, que foi bastante importante, e ela dizia o seguinte, que fica suspensa a decisão, a liberação dessa que foi a primeira semente transgênica liberada no ano de 2007, fica suspensa até que a CTN-Bio crie as regras de coexistência, né? Colocando coexistência entre aspas. Então, a gente, na época, voltando nessa ideia, né, de trazer aqui qual é a leitura, ou como que ao longo dos anos acionar a justiça foi parte da nossa estratégia no sentido da defesa, né, e do direito pelas sementes crioulas. A justiça reconheceu que não podia liberar sem essa regra de coexistência, né, e ficou suspenso. O que a CTN-Bio fez? A CTN-Bio correu e aprovou uma norma, né, que eu já vou falar, mas é uma regra do ponto de vista técnico totalmente ridícula, né, fala que precisa de 100 metros para separar, né, uma roça de milho de semente crioula e das roças de milho, né, da produção comercial de semente transgênica. Então, quando eles correram, não para resolver o problema, né, de quem está, né,
por exemplo, dessa família, né, que está aqui na foto, né, que tem o seu paiol, que cultiva, né, seleciona todos os anos a sua própria semente de milho. O problema não era garantir esse direito, o problema era o quê? Era resolver, dar uma resposta para a justiça que tinha obrigado e falar o seguinte: só vai liberar mais milho transgênico se criar uma norma. Criaram uma norma, essa que eu falei dos 100 metros, né, e que a gente, de novo, né, fez uma outra ação civil pública já questionando a eficácia, né, que a gente já era evidente, né, que essa regra era uma mera formalidade que ela, mesmo se fosse colocada em prática, ela não ia garantir o direito das famílias agricultoras, das famílias camponesas, às suas sementes. Então foi feita, né, uma segunda ação civil pública, né, essa do milho, que pede a proibição do milho, ela continua, né, tramitando, né, então, de novo, né, para vocês atentarem os prazos, né, dessas ações. Uma ação de 2008, né, hoje em dia ela está no STJ, né, e continua aguardando decisão. Não tem uma decisão final, mas a gente conseguiu algumas vitórias parciais, né, ao longo desse tempo. Depois a gente fez uma segunda ação só disputando esse conceito, né, da coexistência, essa questão dos 100 metros, né, de 2009. Ela chegou no STJ em 2019, foi votada, né, e a gente conseguiu ali uma outra vitória também. Nesse meio tempo teve audiência pública, né, representantes de comunidades indígenas, né, de comunidades da agricultura familiar, de comunidades tradicionais foram até os juízes, né, levaram suas sementes, né, falaram da questão que estava colocada, né, porque é todo um desafio de traduzir, né, para os juízes que não têm esse conhecimento, né, do que é uma semente crioula, né, de qual que é a importância que ela tem, né, para os modos de vida, né, das comunidades, para a segurança alimentar, né, do ponto de vista econômico também, do ponto de vista cultural. Então foi um esforço de levar, né, todo esse nosso debate, traduzido isso, né, para que servisse de argumento, né, para que os juízes pudessem tomar sua decisão também, né. Então, recentemente, essa última decisão, que foi uma decisão, foi uma vitória parcial, mas que a gente tá comemorando, que chegou no STJ, e os ministros falaram o seguinte: tem que ter um novo julgamento dessa ação, né? Porque a forma como ela foi votada até agora, teve misturas assim de conceitos, misturaram a lei de rotulagem, o 1% de transgênico num alimento que obriga ao rótulo, como se fosse 1% de contaminação das sementes que vão ser multiplicadas e selecionadas. Então, quando chegou no STJ, os ministros falaram assim: ó, isso aqui não serve, tem contradição nos fundamentos, né, que embasaram os votos, portanto, volta e vai ter que ser julgado tudo de novo. Né? Então, a gente entende que foi uma vitória parcial dentro desses longos prazos, né, de 10, 12, 15 anos que eu estou comentando. Tá? Aqui no site da Terra de Direitos, né, tem um pouco da linha do tempo, de como que essa ação, né, teve diferentes momentos, desde o momento que ela foi criada, né, quando a gente mobilizou, né, os representantes das comunidades, guardiãs e guardiões, para irem a falar até os juízes, até essa última decisão, né, que vai impor, então, um novo julgamento. Tá? Caminhando um pouquinho para o final, então, trazendo detalhes para vocês da forma como está escrita essa resolução normativa, né? Lembrando, a CTNBio cria suas próprias normas, né? Aqui é um exemplo delas, que é o que fala da coexistência, né? Então, de novo, de 2007, lembrando que 2007 foi a liberação, a gente conseguiu, pela justiça, obrigar a CTNBio a criar sua norma para poder ter outras liberações. Eles fizeram uma coisa meramente formal e burocrática, dizendo que, então, o distanciamento deve ser igual ou superior a 100 metros, né? Se a gente imaginar a realidade nas comunidades, né, muitas vezes propriedades pequenas, né, a roça é colada uma na outra, tem só uma cerca de arame ou uma estrada que separa, né, sem pensar nisso, né, está no alto do morro, está embaixo do morro, que sentido que vem o vento, né, então, lembrando, né, a polinização aberta do milho, então 100 metros e nada, né, praticamente a mesma coisa, e para piorar, ainda dizem o seguinte, que esses 100 metros podem cair para 20, né, se a pessoa que planta transgênico fizer ali uma bordadura, né, com 10 fileiras de milho convencional, né, o milho não transgênico. Tá? Então, quando a gente fez uma nova ação civil pública, foi exatamente já antecipando, falando assim, isso que foi feito aqui não vai ter efeito prático nenhum, no sentido de salvaguardar, né, os direitos às sementes próprias. Lógico que essas ações todas, elas mobilizaram muita reação do outro lado,
né, e lembrando que todas as ações que a gente fez, né, com as organizações sociais de um lado, a gente estava, quem estava do outro era exatamente a União, né? Então, e as empresas entravam de forma associada à União, né? Então, algumas ONGs e movimentos sociais apresentando, então, essas ações, e do outro lado, né, você tinha toda uma estrutura do próprio aparato do Estado, né, fazendo contraponto, né, e rechaçando nossas posições, além de um batalhão de advogados, né, dessas grandes multinacionais. E eles, evidentemente, também tentavam influenciar a opinião pública, né, por exemplo, colocando aqui, né, nesse portal de notícias aí do agronegócio, de 2009, né, essa matéria dizendo que coexistência de culturas de milho não é tema para a CTN-Bio. Então, eles sempre procuraram insistir muito essa ideia de que coexistência é uma coisa, é um conceito meramente que trata meramente de aspectos econômicos, né, que não tem a ver com a preservação da agrobiodiversidade e não tem a ver muito menos com a questão de risco, né? Então, que a contaminação não impõe riscos na visão deles para a manutenção e conservação da agrobiodiversidade. Por quê? Porque a CTN-Bio, antes de liberar, já falou assim, não vai ter problema, né? Que foi aquilo que eu tinha mostrado, não tem problema, não precisa de licenciamento ambiental, nem de estudo prévio. Então, existiu, né, existe essa disputa muito forte também, né, da opinião pública, né, sobre os efeitos disso. E o principal, além dos estudos científicos que a gente conseguiu mobilizar na época, né, para gerar o argumento, né, para embasar nossa ação e tentar convencer os juízes, né, por bons votos, a Secretaria de Agricultura do Paraná, né, na época, a gente vai lembrar, né, que era o governador Requião, eles foram a campo, né, fizeram um estudo inédito, né, na época, lá no oeste do Paraná. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram a situação real, né, de produção de milho, né, no oeste do estado, e foram identificando áreas de plantio de transgênicos, né, e áreas de plantio não transgênicos em diferentes distâncias, né, então eles foram de 25 até 120 metros, lembrando que aquela regra fala de 100 ou de 20 metros quando tiver, né, a bordadura, e foram fazendo testes. Então eles comprovavam que a fonte, né, principal de pólen, né, ou de contaminação transgênica, de contaminação era transgênica, né, então as lavouras maiores de transgênicos mediam as distâncias, iam coletando amostras, né, tanto pelo teste da fitinha que a gente faz, mas depois com confirmação de laboratório também, para ver até que distância eles iam encontrando, então, roças de milho não transgênico, podia ser um convencional, um híbrido, né, ou uma variedade melhorada, a variedade dos agricultores, até onde que eles achavam contaminação. Então a gente vê que na maior distância aqui de 100 metros, né, eles foram achando contaminação que passou de 1%. Né? Então eles dizem o seguinte, que mesmo quando aquela regra é colocada em prática no campo, a contaminação é identificada. Ou seja, essa regra, mesmo se ela é efetivada, porque a gente sabe que não tem fiscalização, ela não garante, né, a não contaminação. Então esse estudo ajudou a subsidiar, né, a construção de argumentos para o judiciário. Tá? Então, aqui a gente vê dois estudos também que foram importantes, né, nessa época, os dois produzidos por integrantes da CTN-Bio, né, falando coisas absolutamente diferentes. Esse que chama coexistência, né, o caso do milho, os dois estão na internet também, tá? Quem quiser depois dar uma olhada, acho que é legal. Coexistência, o caso do milho, então foram, né, os nossos pesquisadores comprometidos, né, com os movimentos sociais, fizeram esse estudo, e isso gerou, então, uma reação por parte desses pesquisadores, né, aqueles que sempre votaram a favor dos transgênicos e que dão aquelas manifestações, o agronegócio precisa dos transgênicos para evoluir, né, não tem herbicida melhor do que o Roundup até hoje e tal. Eles fizeram um outro estudo, exatamente o quê? Para subsidiar a União, né, na defesa, então, da regra, né, dizendo que pode manter os 100 metros, porque ele foi, afinal das contas, né, é uma regra criada, né, por especialistas. Né? Então, esse discurso da autoridade, né, de tentar legitimar coisas sem fundamentação científica, mas por cientistas, né, foi muito e continua sendo usado, né, também como forma de tentar dar, né, entre aspas, uma credibilidade para a questão dos transgênicos. Então, quando a gente pega esse estudo que fala que milho geneticamente modificado, né, a gente vê algumas aberrações, né, que estão lá dentro. São pessoas que se colocam na posição de cientistas,
né, para defender os transgênicos e que fazem, né, afirmações absolutamente ideológicas, né, e sem nenhum fundamento técnico ou científico para defender, né, os interesses das grandes empresas. Tá? Esse primeiro eu não estou conseguindo, tem uma barrinha do Zoom aqui cortando, eu não estou conseguindo ler. Mas só para dar alguns exemplos, né, que eles dizem o seguinte, que não tem nenhum risco para o meio ambiente ou para a saúde humana, e que qualquer prejuízo, né, advindo então da contaminação seria uma questão econômica, nunca de biossegurança. Então, ou seja, não tem risco, né, porque eles, esses mesmos especialistas, já votaram a favor e falaram que essas plantas são seguras, né? Mas eles falam, né, que essas normas que eles mesmos criaram não podem impedir mistura genética, mas só reduzir a um nível que seja aceito pelo mercado, né? Que os agricultores que hoje têm os milhos dito crioulos, né, eles chegam a afirmar que não existe milho crioulo no Brasil, né, se eles pagaram royalty, né, para produzir as populações sintéticas, né, dizendo que o crioulo ele vem do híbrido comercial e, portanto, os guardiões, as guardiãs tinham que pagar royalty para essas empresas, né, como se eles estivessem pirateando o milho híbrido, né, que é uma inversão absoluta da realidade, né, que exatamente todas as variedades, né, melhoradas, convencionais, em algum momento vieram das variedades crioulas, né, falam que essas variedades elas são preservadas de forma muito mais eficiente, né, nas câmaras, né, dos bancos de germoplasma do que na roça, né, e que aqui assume até um tom mais agressivo, né, dizendo que no campo a preservação, né, que a gente defende, ela depende de agricultores sem qualquer instrução específica para isso, né, para a conservação, e que seria uma temeridade para o país, né, no século XXI, e com agricultura intensiva, né, com base importante do PIB, que a diversidade de qualquer planta de grande interesse econômico tivesse na dependência de agricultores, né, que não têm a mais vaga ideia do que é genética, né? Então, coisa que dá até vergonha, né, da gente ler, mas para explicitar para vocês assim, quem são as pessoas, né, que sempre estiveram de forma majoritária na CTN-Bio, né, votaram a favor de todas essas liberações, criaram essa regra, né, que não tem o menor fundamento, não serve para nada na prática, né, e que se colocam como cientistas, como especialistas, né, e fazem esse documento extremamente, né, um manifesto ideológico, mas que, né, foi adotado pelo governo brasileiro na época para fundamentar, né, e subsidiar né, as ações judiciais, né, e chegam a falar que plantar semente crioula é condenar a pobreza, né, esses agricultores por uma má prática agrícola e que essas práticas são extremamente danosas, né, à agricultura. Tá? Então, por isso que a gente né, segue mobilizando, né, por mais de 10, 12, 15 anos, monitorando essas ações judiciais, né, e o que a gente está demandando, finalmente, né, é que, pelo menos, né, que a justiça entenda, né, que a roça dos agricultores ela produz grãos, mas ela é, ao mesmo tempo, um campo de multiplicação de sementes, né? E o Ministério da Agricultura, né, ele tem uma outra norma, né, que ela é depois dessa norma da CTN-Bio, que fala o seguinte, que o campo de produção de semente das empresas ele tem que estar separado de pelo menos 400 metros de qualquer outro milho, né? Então, por que precisa de 400 metros, né, para as variedades comerciais, né, e para preservação da biodiversidade, né, das sementes crioulas é só 100, né? Então, um argumento que a gente tem tentado construir, né, é que as roças dos agricultores são campos de produção de sementes também, né? Então, que pelo menos, né, essa norma do Ministério da Agricultura de 400 metros tem que ser exigida, né? Isso tudo que eu contei, né, ele fez parte, né, de uma estratégia maior, né, de lutar contra liberações dos transgênicos no Brasil, com também base, né, muita produção de informação, né, mais de 600, né, quase 700 boletins, né, do Brasil Livre e Ecológico foram produzidos nesse período, né, estão todos disponíveis na internet, ou vários outros estudos, esses sim, né, com base, né, no princípio da precaução e na boa ciência, também foram elaborados, são todos eles disponíveis na internet, né, para quem quiser dar uma olhada, né. Aqui também eu coloquei alguns outros sites e links, né, de onde eu tirei informação, né, para me ajudar nessa apresentação, que eu acho que vale a pena também a gente dar uma olhada para poder, né, aprofundar, né, nesses debates e entender um pouco, né,
Então, nessa nossa luta toda, né, como e quando, né, em que momentos, né, é que o judiciário foi e vem sendo acionado, né, no sentido de garantir, né, na prática, né, que as famílias camponesas tenham direito a seguir, né, com as suas práticas, defendendo, né, produzindo, selecionando e criando diversidade. Tá? Obrigado, gente. Obrigada, Gabriel. Sua fala foi muito importante, trouxe muitas informações para nós. Companheirada, temos muitas perguntas aí, né, para os companheiros que contribuíram para a nossa aula de hoje, né? E temos pouco tempo de respostas. Então, eu vou começar trazendo aqui algumas perguntas para o José Arcanjo, né? E agora já são 8h41, então eu vou trazer todas as perguntas que foi colocada aqui no chat, e aí você vai ter um tempo, infelizmente, né, o tempo passa muito rápido, né? E aí é muita informação, mas mesmo assim é importante. Vai ter em média aí de 10, 12 minutos aí, tá? Para estar tentando fazer as colocações. Estão me ouvindo? Tranquilo. Então, só um momento. Tem um comentário aqui do Jamil, né, dizendo que ele faz, né, trabalho de melhoramento da semente de milho sol da manhã e feijão rosinha e roxinho e preto, na modalidade de corredor agroecológico, o companheiro Jamil, né? Inclusive o Jamil vai estar na oficina amanhã de corredores agroecológicos. Tem uma pergunta aqui do Edmundo, perguntando se já experimentou uma variedade de milho crioulo de um estado em outro estado. Se sim, qual foi o resultado? Outra pergunta quais são os principais pontos a serem observados para se fazer uma seleção eficiente de semente de milho? Outra pergunta sabemos que nosso trabalho vai em contramão. Haja vista, no campo das leis, sempre há uma dobradinha. Políticos fazem leis para continuar, manter os defensivos, e os empresários da transgenia bancam as campanhas eleitorais dos mesmos políticos. O que você pensa sobre isso, professor José Arcanjo? Então, essas seriam as perguntas. Só lembrando que teve muitos comentários, né, dizendo da importância que foi sua fala, do quanto isso vai contribuir para cada uma e cada um, né? O quanto cada defensor, né, aproveitou esse momento importante da sua contribuição. Então, é com você, José Arcanjo. Bom, agradeço aí as perguntas e os comentários feitos em relação à apresentação. São 3 perguntas, na verdade. A do Edmundo, se já experimentou semente de um estado em outro, assim, várias variedades. Inclusive, quando nós implantamos os ensaios nacionais de milho variedade, são variedades que são resgatadas em várias regiões do país. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer novas variedades de milho aqui na nossa região. Eu cheguei a participar de alguns encontros a nível nacional sobre sementes crioulas. Lá em Anchieta, Santa Catarina, acontecia a Festa Nacional das Sementes Crioulas. Então, nós trouxemos sementes de lá e também nos experimentos. E algumas vão bem, outras não. Na semana passada, eu visitei um agricultor no município de Muqui que está cultivando, inclusive estava com uma roça agora, de uma variedade de milho, palha roxa, do estado de Santa Catarina. E eu achava assim que não tinha mais ninguém no município produzindo essa variedade. E ele está produzindo assim, olha, está uma roça linda, linda, linda. Então, nós já marcamos, quando ele for fazer a colheita, nós vamos fazer um trabalho de seleção de espigas.
Então, é possível, né, termos materiais de excelente qualidade cultivando, assim, na nossa região, provindas, assim, de outras regiões do país. E aí, eu já emendo, então, com a outra pergunta, assim, o que tem que ser analisado para fazer, por exemplo, seleção de espigas de milho? A metodologia que nós utilizamos é o melhoramento massal simples, em que a gente vai para uma roça de milho com um grupo de agricultores, vamos dar um exemplo aqui, 10 agricultores, e aí é passado para eles assim, o que precisa observar na planta e na espiga. E cada dupla, de 2 agricultores, nós temos 10 duplas, cada dupla fica responsável para selecionar 60 espigas nessa roça. Então, nós teremos, ao final, 600 espigas selecionadas. Precisa, por exemplo, ver empalhamento da espiga, ver se a planta que você está analisando a espiga, se ela não quebrou, se ela não acamou, se a espiga ela é perfeita, se as carreiras do milho são corretas, né? Ela percorre assim toda a espiga, se essas carreiras elas não estão assim muito, assim, não há distanciamento entre uma e outra, se não tem ataque de fungo, se não estão ardidas, se não tem ataque de inseto. Então, são várias características observadas, né? Então, isso é tudo assim, discutido, né? Quando você vai fazer a seleção. E o agricultor, olhando uma espiga, vê que não tem nenhum desses problemas, ele colhe a espiga e coloca assim, dentro de uma caixa de colheita ou coloca dentro de um balaio, o que for. E aí nós levamos essas espigas depois para uma área comum da comunidade, lá das 600 espigas nós tiramos 200 espigas, as 200 espigas nós quebramos elas ao meio e tiramos 100 sementes de cada banda. Então, nós vamos ter 40 mil sementes selecionadas naquela lavoura. Dessas 40 mil, 20 mil nós guardamos para uma reserva e as outras 20 mil sementes elas vão assim, para o próximo plantio e novas seleções. Quando você faz isso, pelo menos durante 5 ciclos, é possível que você já tenha uma variedade local. E no caso do milho Fortaleza, foi uma variedade que veio de fora, nós fizemos 5 ciclos de seleção, e aí depois o Fortaleza foi também para os ensaios nacional. E ele se apresentou mais produtivo do que aquela variedade que tinha dado origem a ela. Então, assim, existe sim as técnicas, e isso vale também assim, para feijão, né, para arroz, né? Tem que se observar assim, quais são as características ser avaliadas em cada espécie, em cada variedade, para fazer essa seleção. E a última pergunta, em relação assim, a campanhas eleitorais que são patrocinadas, né, pelo agronegócio, pelas transnacionais aí dos agrotóxicos, dos transgênicos. A gente sabe que isso é uma verdade muito grande de que políticos ou pretendentes políticos, eles se acobertam de ações escusas, não assim, claras em relação, né, a essa questão assim, da transgenia, do uso de agrotóxico, e acabam se vendendo. Isso, assim, a gente sabe que isso existe e muito. Muitos candidatos são patrocinados por essas empresas e a visão é o quê? Eleger para ocupar uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional e aí fazer o lobby das grandes empresas. A gente sabe que esse financiamento ele é feito justamente para defender lobbies. E é o lobby dos transgênicos, é o lobby dos remédios da indústria farmacêutica, dos agrotóxicos. E a gente sabe que hoje, simplesmente, o Congresso Nacional ele existe, tem as várias bancadas lá dentro, né? Então, hoje tem a bancada do veneno, né? Tem a bancada dos transgênicos. É uma triste realidade que nós vivemos, mas eu acredito que, como a gente apresentou hoje, a luta que nós temos tido assim, para ter sementes crioulas em quantidade e em qualidade, isso deveria sim, acontecer, né, se a nossa praxe, para a gente lutar contra, né, essas práticas das próprias empresas e dos políticos que se vendem para elas
fazer a defesa dos interesses nesses espaços de discussão de legislação, né, seja local, estadual ou federal. Ok? Obrigada mais uma vez, José Arcanjo. Eu que agradeço. Agora eu vou fazer aqui as perguntas aqui para o Gabriel, e talvez, Gabriel, passou alguma pergunta despercebida que você viu aí no chat, tá? Fique à vontade para responder. Sabemos que no Brasil há uma legislação bem forte no que se refere à biossegurança. O que tem dificultado a sua eficiência na prática? Outra pergunta: há algum governo comprometido com a questão socioambiental? Tem um comentário também de Jango Veloso, dizendo que, assim, trabalhei 10 anos em uma empresa de licenciamento ambiental em Minas Gerais. Invariavelmente, o parecer técnico sempre tem que ser favorável para o contratante. Os técnicos das empresas privadas ficam de mãos atadas e os técnicos das instituições públicas são hierarquicamente submissos aos gestores, que são cargos de confiança. Em breve, 50% dos bebês serão autistas por conta do glifosato nos alimentos. Companheiro Edson Almeida. Uma pergunta: você pode citar uma experiência no Brasil ou fora do país que teve um efeito de impedimento dos transgênicos e registro de seu impacto degradante no ambiente e socialmente para os camponeses, indígenas e para a sociedade de modo geral? Outra pergunta: você não acha que as organizações poderiam prestar apoio jurídico para que os agricultores que tenham sementes de milho contaminados possam processar as empresas por perdas de suas variedades crioulas, de forma a fazer uma judicialização em massa de muitos agricultores contra as empresas de sementes transgênicas? Os testes de transgenia seriam provas a serem apresentadas em juízo. Então, seriam essas as perguntas. Tá, bastante coisa. Tentar dar uma passada, acho que alguns são mais comentários, né, para trazer outras, complementar, né, ou enriquecer também a exposição. Vamos ver se eu dou conta de passar rapidinho aqui por tudo. Eu entendo, na verdade, que a lei de biossegurança ela é bem fraca, né? Bem fraca exatamente porque ela foi feita já no sentido de atender o interesse das empresas, né, de criar um procedimento de liberação que seja facilitado, que não fosse um obstáculo, né, para os interesses comerciais. Mas a gente, considerando que essa lei, a gente sempre tentou ver o que tinha dela de positivo e como que era possível tentar, né, de alguma forma, aumentar a participação pública, né, para saber, né, o que estava acontecendo lá dentro, os potenciais impactos, né, daquelas decisões, né, ampliar a transparência de como aquela comissão funciona, né, o que vai ser votado, né, quais são os estudos que fundamentam aquilo, né, como que esse procedimento é feito, quem são as pessoas que tomam a decisão. Então, isso foi variando, né, ao longo do tempo, e em vários momentos foi bastante importante a parceria com o Ministério Público Federal. Né? Tem algumas coisas que a gente conseguiu que foi exatamente porque o MP entrou na história. Né? Então, isso de demandando audiência pública, abrindo as reuniões, né? Obrigando a divulgação dos pareceres, dos votos e dos estudos. Né? Mas, e uma coisa que também sempre foi muito difícil era a lei prever alguns representantes da sociedade civil, né? Também especialistas dentro da CTN-Bio. A gente nunca conseguiu indicar todos eles. Né? Então, era uma forma também né, dessa lógica, né, pelo agronegócio, pela liberação, garantir que as votações seriam sempre favoráveis. Né? Uma lei de biossegurança forte, né, eu acho que é uma lei que devia ser embasada em estudos científicos, né, independentes, e não nos estudos que as empresas desenvolvem. Né? Quando a gente olha de perto um dossiê desse, né, que o dossiê é o pacote de informação que uma empresa apresenta na CTN-Bio, eles vão ter 1.000, 1.500, 2.000 páginas, né? Quando a gente olha ali, um monte de... tem de tudo que você imaginar, estudo traduzido de outro país, que não foi feito no Brasil, tem folheto de propaganda,
e muito teste agronômico, né? Só que os testes agronômicos não trazem informação sobre risco, né? E é com base nessa informação que as empresas aprovam, né? Então, acho que teria que ter essa questão de ter mais presente uma ciência baseada, né, no princípio da precaução e que fizessem estudos comparativos, né? Então, planta o transgênico comparando com sistemas agroecológicos para ver qual que funciona melhor e com base nisso tomar uma decisão, né? Acho que nisso seria uma forma de avançar. A questão dos governos comprometidos, acho que depende muito da gente, né? O que que a gente faz, né? A partir das nossas organizações, como que a gente vai, né, se organizar, né, e para incidir nas próximas eleições que vão ser, né, mais determinantes do que nunca para a gente, né? Então acho que os governos que a gente tem, né, tanto no legislativo quanto no executivo, dependem muito da nossa capacidade de mobilização, né, não só de eleger, mas principalmente depois de eleito, né, de ter esse processo aí de participação, de cobrança e de incidência. O glifosato, né, que foi colocado, ele é o veneno mais usado, né, no Brasil, né, o Roundup. Ele não é monitorado pelo PARA, né? Acho que todo mundo já ouviu, né, do Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxicos, que a Anvisa fazia, né, nem faz mais, e o veneno mais usado não era monitorado nos alimentos. Essa é uma questão. Tem esse dado que eu falei, né, que é um cancerígeno reconhecido pela OMS, né, e que alguns países já proibiram, né? E a gente vê que a entrada dos transgênicos teve muito a ver com a manutenção do mercado para esse agrotóxico no país, porque se as sementes são resistentes ao Roundup, né, necessariamente vai continuar usando. Então, um produto que deveria estar sendo retirado da nossa agricultura, né, no fundo você tem uma liberação constante de sementes que vão exatamente perpetuar esse mercado aqui, como se não fosse possível, né, fazer a agricultura sem o Roundup ou sem outros herbicidas, né? Teve alguns países, né, principalmente na América Latina, que em diferentes momentos, né, de diferentes formas, conseguiram barrar os transgênicos, né? Um caso atual é do México, né? Lembrando que o México é também berço, né, do milho, né, enquanto espécie. O Equador, em algum momento, também chegou a incluir na sua própria Constituição Federal, né, a proibição aos transgênicos, não sei exatamente como que está isso hoje em dia. Né, o Peru, né, que também é centro de diversidade, né, de batata, né, de feijão, de outras espécies, também conseguiu impor, né, restrições à entrada de transgênicos e o cultivo no país. Né, inclusive eles têm lá que criaram um parque, né, de conservação das batatas, né, da conservação local. Então tem várias estratégias, né, que foram sendo trabalhadas do ponto de vista de política, né, nacional de governo ao longo do tempo. E por último, essa questão do apoio jurídico, né, às famílias que vão sendo prejudicadas e contaminadas. Esse é um tema que a gente sempre trabalhou e que permanentemente, né, foi uma preocupação nossa. Como que é possível, né, fazer uma ação mais massiva, né, pegando as diferentes regiões do país e juntando evidências, né? Por exemplo, eu entendo que sim, o teste de fita ele é uma prova, né, que deve servir, que deve ser entendida como tal para o judiciário, até porque as empresas, né, quando vão cobrar royalties da soja, elas usam a mesma fitinha para ver se aquela carga ali é transgênica ou não. Né? Então, se tem validade, né, para o lado do capital para cobrar royalties, né, deve ter validade, né, para o nosso lado também para mostrar que as sementes crioulas já estavam ali antes, né, e que se existia contaminação é porque isso chegou depois. Né? Acho que a preocupação que a gente deve ter na minha leitura é a seguinte: qual que é o fôlego que a gente vai ter de, se entrar na justiça, a gente ter garantia que a nossa assessoria jurídica vai estar lá ao longo desses 10, 15, 20 anos, né, que os casos que eu procurei trazer mostram que as ações demoram, né, levam. Né? Então essa é uma preocupação. Se entrar na justiça talvez seja até mais fácil, né, digamos assim. Lógico que é complexo, né, mas depois de entrar, qual que é a estrutura, né, o nível de organização que a gente tem para dar continuidade, não perder nenhum prazo, produzir todas as peças, participar das audiências, né, gerar provas, gerar os dados, agregar os estudos, né. Então eu acho que deve ser uma preocupação nossa, né, e que uma ação como essa pode ser interessante, mas acho que ela depende de um nível de organização nosso maior, né? Pegar casos, né, de norte a sul do país, organizar isso com uma mesma estratégia, né, uma mesma argumentação e tentar fazer um caso massivo, né, também proposto pelas organizações, pelas comunidades para
para tentar gerar um impacto maior e ver se a gente consegue, né, pelo judiciário, um freio maior a essa coisa, nessa expansão interminável, né, do agronegócio. E por último, para não esticar muito, na minha visão também, a gente tem sempre que botar na balança, né, e fazer o seguinte cálculo: a gente entra na justiça com uma determinada demanda. Se a gente ganha, a gente sabe mais ou menos o que a gente pode esperar. E se a gente perde, né, como que isso volta para a gente, né, se a perda, né, uma decisão desfavorável, se ela pode trazer prejuízos maiores, né, do que a situação que a gente já está, né. Então, são só algumas, né, questões, né, que eu queria compartilhar com vocês para a gente, que eu acho que tem que estar presentes na nossa reflexão de se a gente vai acionar o sistema de justiça, o que a gente pode esperar, né, para o bem e para o mal. Obrigada, Gabriel, também. Companheirada, terminamos em cima do horário. Os companheiros são disciplinados. Então, quero, né, em nome aí de toda a turma, né, agradecer pela participação de vocês, né? A gente fez o convite e vocês, né, esteve aqui conosco hoje, dando, né, essa contribuição imensa que com certeza nós vamos levar aí para a vida, né? E isso fortalece muito cada defensor e cada defensora que está nas suas localidades, né? Então, tudo, né? Infelizmente, a gente não teve mais tempo, né? Teve muitos comentários interessantes, né? Mas, mesmo assim, foi muito importante. Então, aí a gente quer agradecer de coração todos e todas, né? Que participou dessa aula hoje. Gostaria de lembrar aí todos que na próxima semana, na próxima quarta-feira, né, tem a nossa aula, né, nossa última aula. Lembrar também da oficina de amanhã, que vai ser muito rica, muito importante. E também da lista de presença que está aí no chat, né? Vamos marcar aí a nossa presença. No mais, companheiros e companheiras, né, foi muito boa, foi muito rica, né, a nossa aula. Agradecer mais uma vez aí os companheiros, Gabriel e José Arcanjo, e dizer que vamos encontrar mais vezes aí nessa luta, né? Nessa luta cheia de pessoas encorajadas, né? E isso fortalece cada vez mais cada um de nós. Um grande abraço, né, em nome aí de todos os organizadores e organizadoras. E viva as Sementes Crioulas! Viva Sementes Crioulas! Um abraço! Grande abraço! Tchau, gente. Obrigado aí. Parabéns ao MCP pela iniciativa. Um grande abraço. Valeu! Valeu!